Boa tarde a todos que acompanham a esta aula aberta, nessa ocasião, em parceria com a Prefeitura de São Vicente, com a Secretaria Municipal de Educação, com o tema Como se manter próximo das famílias em tempos de pandemia. E já de imediato eu gostaria de agradecer a todos, dar boas-vindas à professora Regina, à professora Jane Haddad, à professora Eugênia Marcondes, que é a anfitriã, vamos dizer assim, desse encontro, e já gostaria de passar para que ela fizesse as boas-vindas a todos os professores da rede e os demais que acompanham. Tenham um excelente trabalho, um excelente webinar a todos. Obrigada, Paula. Boa tarde. Boa tarde. A todos os nossos professores. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Regina. Boa tarde aos nossos professores de São Vicente. Nós estamos aí com mais de 200 participantes, viu, Regina? Já temos aí mais de 200 participantes das nossas escolas, da Escola Raquel, a Cláudia. Que bom. Aí, da Escola Raquel, da Escola União Cívica, Luiz Pinho. Gente, boa tarde, um super beijo para vocês todos, professores, coordenadores, assistentes de direção, diretores de escola. Nós estamos aqui com muita saudade de vocês, muita mesmo. Eu quero agradecer muito a Regina e a Jane. Professores, eu participei de um evento sensacional da Undip, em Ribeirão Preto, com palestrantes maravilhosos, e tive a oportunidade de assistir a palestra dessas duas professoras sensacionais, Regina e Jane. Elas foram claras, diretas, motivaram muito, e eu queria que elas participassem do nosso encontro de educadores. Estava tudo certo, né, amigas? Estava tudo certo. Porém, com o evento, né, com essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, o nosso encontro de educadores não vai poder acontecer, mas elas estão aqui conosco, gentilmente participando do nosso primeiro HTPC, viu, Jane? Viu, Regina? Você está dando o nosso primeiro que HTPC honra. Depois desse tempo de afastamento aí, dessa pandemia. Então, nós vamos iniciar aí as nossas aulas online com os nossos alunos a partir do dia 11, e nós precisamos aí da dica de vocês de como vamos tratar com as nossas famílias, a questão socioemocional dos nossos alunos, porque nós sabemos que depois dessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos ter que fazer reflexões de muitos valores, e vamos, com certeza, não vamos mais ser as mesmas pessoas, nós vamos estar voltando de uma outra forma para as nossas escolas. Então, professores, fiquem com essas duas professoras sensacionais. Muito obrigada mesmo por todo mundo que está aqui hoje participando dessa live. Um beijão, Regina, um beijão, Jane. Obrigada. Tá? Beijão. Muito obrigada. Obrigada, Eugênia. Obrigada. Passo a palavra agora para vocês. Tá bom, obrigada. Vai lá, Jane. Bom, boa tarde a todos, né? É assim, com muita honra que a gente foi convidada e a gente devolve isso em forma de falas, né? Que eu acho que nesse momento estamos todos juntos buscando algumas alternativas, fazendo uso, né, vivo das nossas habilidades socioemocionais, aprendendo a dar nome para as nossas dores e se fazer próximos, né, em tempos de distanciamento. Eu acho que a gente tem aprendido muito que a tecnologia pode sim ser usada a nosso favor e que a gente tem muito a aprender ainda enquanto professores, construtores desses afetos. Então, é com muita gratidão que a gente vem aqui a esse encontro colocar um pouco na roda aquilo que a gente tem estudado e colocado até para ver se é por aí, né? Então,
Muito obrigada pelo convite e até daqui a pouco, que agora eu quero escutar minha amiga Regina. Obrigada, Jane. Bom, boa tarde. Quero cumprimentar todos. Quero cumprimentar a Eugênia Marcondes. Em nome dela, cumprimento toda a rede municipal de São Vicente, essa cidade linda, né, que é litorânea, enfim. Hoje, como ela disse, é o primeiro KTPC. Espero que nessa aula online, nessa aula aberta, né, a gente possa contribuir um pouco. Eu e Jane temos feito semanalmente, desde que começou a quarentena, nós temos feito lives toda segunda-feira e voltada mais aos aspectos das questões emocionais, da própria competência socioemocional que está prevista na Base Nacional Comum Curricular. Então, como é uma aula aberta, nós combinamos assim, eu vou falar um pouco e depois a Jane. Bom, eu sou Regina, eu sou de Curitiba, Jane, minha amiga, está lá em Belo Horizonte. O que esse momento pode proporcionar, né? Esse encontro virtual, que a gente pode dizer em tempo real, e eu fico bem feliz. Professores, nessa ferramenta vocês podem colocar as dúvidas. Nós temos uma pessoa fazendo a mediação da parte tecnológica, que é o Paulo, da Ferraz Eventos. Então, ele vai colocando as perguntas na tela para nós, então vocês fiquem à vontade. Nós vamos tentar fazer esta aula de 1 hora de duração. Se estendermos um pouco, não tem problema. Para quem está chegando, todos sejam bem-vindos. Vamos lá, então. A Jane já citou, estamos no momento de distanciamento social. Vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre distanciamento social e isolamento social. Isolamento social já é estudado pela psicologia, que os efeitos desse isolamento, quando a gente, por exemplo, está no estado depressivo, ou está desanimado, ou não quer conviver com ninguém, não quer participar de festas, ir a lugares, a gente se isola. Isolados estão aqueles que estão hospitalizados, como diz a Jane. Nós estamos vivendo um distanciamento social. O distanciamento social não significa que nós estamos isolados do mundo. Muito pelo contrário. A Jane é minha amiga há muitos anos. Quando é que eu imaginei que quase todo dia eu falo com ela? E tenho sentido falta da minha amiga. Então, o dia que eu não tenho live com ela, a gente ainda se fala. WhatsApp, telefone, todas as ferramentas de comunicação a gente tem utilizado. Mas, muito bem. Agora, como falar de educação em épocas de distanciamento social? Jamais prevíamos tudo isso, não é mesmo? Então, é possível que as escolas, a partir do parecer 05/2020 do CNE, aprovado, homologado pelo MEC, diz que nós, na educação, podemos já sim ir nos aproximando dos nossos alunos para que isso depois até possa ser contabilizado, né, na carga das 800 horas. Mas como faremos numa realidade tão desigual no Brasil? Afinal, mais da metade dos alunos do Brasil não possuem computador com acesso à banda larga. Talvez a família tenha um celular, mas sem conexão de banda larga, apenas com um chip pré-pago para receber o WhatsApp. Como, então, chegar à escola, fazer chegar a escola em todos os lares brasileiros? Acho que esse é o maior desafio que nós vamos viver agora, não é mesmo, professores? Por quê? Nós precisaremos entrar em contato, de certa forma, criando vínculos com os nossos alunos. Mas esse vínculo não precisa ser tudo igual para todos os alunos. Por quê? Aquele aluno que eu não consigo fazer vínculo à distância, por meio da conexão em tempo real, ou mesmo que seja offline,
que os termos utilizados é síncrono e assíncronos, não tem problema. Mas talvez há famílias que não tenham acesso e talvez a gente precise de um carro de som, da rádio local, mas todos nós precisaremos encontrar uma forma de criar vínculos com as famílias. É o tema de hoje. Então, para falar sobre a família, eu vou pedir agora, como é uma aula aberta, como todo professor, eu vou utilizar um pouco da ferramenta do PowerPoint aqui, com umas telas, ok? E aí vocês vão me acompanhar. Aqui estamos eu e Jane. O tema, então, hoje, mudança de rotina. Como se manter próximo das famílias em tempos de pandemia. A primeira coisa é que nós vamos ter que entender como é ficar próximo de uma família que talvez, gente, olha, a gente sempre disse, meu Deus, os pais precisam educar melhor seus filhos, os pais precisam estar mais próximos dos filhos. Pois bem, chegou a pandemia e agora os pais são obrigados a ficar com seus filhos em casa. Nós, na educação, sempre falamos, pais precisam da educação em casa, pais precisam estabelecer limites, regras, dar mais afeto aos filhos. E muitas vezes, nossas crianças e jovens eram abandonados afetivamente. Afetivamente. Hoje, gente, as crianças estão em casa. Teremos de assegurar, então, uma forma, um mecanismo para que as famílias, para que nós, na escola, possamos nos aproximar da família e orientá-los sobre o que fazer com as crianças e jovens em casa. Então, eu coloquei uma imagem, primeiro, um farol com crianças no início de um túnel. Vamos pensar que a pandemia é essa escuridão desse túnel que eu não sei aonde vai dar. Nós não sabemos quando é que vai acabar. Eu ouvia ontem a live do Eduardo Deschamps, que é do Conselho Nacional de Educação, e ele dizia, realmente não sabemos nem se vamos retornar agora no mês de junho ou julho. Países que estão retornando estão fazendo dias intercalados de aula para não ter sobrecarga de crianças. Nós nem sabemos ainda. Mas vamos lá. Essa luz que ilumina as crianças para a entrada desse túnel, nesse momento se chama família mesmo. A Constituição Federal, no artigo 205, diz que é dever do Estado e da família assegurar a educação das crianças e jovens. Pois bem, à escola cabe o papel da educação formal, do conhecimento científico, não é mesmo? À família cabe a educação não formal, que nós chamamos, mas que é educar por meio dos seus valores, né? Agora, eu lhes pergunto, será que toda família era próxima à criança? Talvez não. E agora, no momento da pandemia, que o pai está fazendo home office, ou então a mãe está indo trabalhar lá no restaurante, como será que estão nossas crianças e jovens? O que eu posso dizer para vocês, segundo o documento do parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo MEC, é que nós teremos que dar orientações às famílias. Mas sobre o que nós vamos orientar as famílias? Porque nunca foi tão importante que a família cumpra o seu papel e que nós, da educação, cumpramos o nosso. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso. Nós, na educação, lá no ensino fundamental, também não vamos ficar só enviando tarefa para casa, porque pai e mãe não são pedagogos. Podemos orientar e enviar tarefas desde que a criança possa fazer autonomamente, né? Então, a família cabe o papel dela. Nós, na escola, cabe o nosso papel.
Então, nunca ficou tão claro qual é o papel de cada um. Não vamos continuar confundindo nesse momento, porque antes a família largava tudo para nós, na escola, não é mesmo? Agora também não vamos largar tudo para ela. Ou não vamos enviar atividades em que exija que um adulto explique, porque às vezes os pais, as famílias, não têm nem menor condições para fazer isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu farei, vamos pensar, é que, segundo as orientações, nós precisaremos pensar quais são os objetivos de aprendizagem que nós queremos garantir neste ano de aprendizagem, né? Adriana, o documento do Conselho Nacional explica bem como faremos com o aluno especial, tá bom? E depois, se sobrar um tempinho, eu entro nesse assunto, tá? Mas o documento, eu acho que é bacana todos conhecerem. Ele foi homologado e aprovado na quinta-feira passada, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Vou continuar, depois eu quero voltar a falar sobre esse assunto. Foi ótima a sua pergunta. Vamos lá. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, todos nós teremos de cumprir objetivos de aprendizagem. Agora mesmo, em tempo de pandemia, também precisaremos pensar quais são os objetivos que eu quero alcançar. Se for simplesmente para mandar uma atividade mecânica, repetitiva, tecnicista, tradicional, não vamos atingir objetivo algum. Também, professores, para acalmar vossos corações, nós vamos ter que olhar quais são os objetivos de aprendizagem que nós queremos alcançar neste ano. Talvez, com as horas que a gente vai reduzir um pouco, não seja possível alcançar todos. Então, deixaremos para 2021, 2022. Vamos com calma. Vamos pensar, então, que a primeira coisa é assegurar que as nossas crianças e jovens sejam bem atendidos em casa, à luz de uma pedagogia da esperança. Crianças e jovens precisam retornar às escolas fortalecidos e renovados, como disse Eugênia. Mas será que todos voltarão assim? Há um grupo de procuradores, há um documento da própria Unicef muito preocupado, não só com as crianças em situação de vulnerabilidade social, mas para um grande grupo de crianças que talvez muitas estejam sofrendo nesse momento de maus tratos, sendo agredida verbalmente, fisicamente, ou ainda mulheres vítimas de feminicídio. Então, lógico que as relações nesse momento também em casa estão conflituosas. A Jane falará depois um pouco mais sobre isso no GPS emocional. Mas nesse momento, gente, até em mim, tem horas que eu estou angustiada, que estou triste, me pego às vezes com pensamentos até que nunca tive, gente. Pelo amor de Deus. Então, por outro lado, esse momento da pandemia, óbvio, eu estou revisando os meus sonhos e os meus objetivos de vida, que em japonês a gente chama de ikigai. Qual é a minha razão de viver? Eu tenho repensado a minha razão de viver. E eu quero, sim, quando acabar a pandemia, passar todo esse momento e eu puder estar de volta às ruas, eu quero estar fortalecida com novas, repensando, revisando os meus valores, tendo mais compaixão com as pessoas. Mas será que todas as nossas crianças e jovens terão esse sentimento? O que você me diz, por exemplo, professor, que talvez algumas crianças estejam por horas afinco diante da televisão, inertes, sem estimulação neuronal, sem atividade física, né, professor de educação física? Estão inativos, estão sedentários, estão birrentos,
Gente, como é que a gente vai lidar com toda essa situação? Primeiro, então, como diz Paulo Freire, a gente precisa de um grande farol, que é a pedagogia da esperança. Saber que, nesse momento, é mais importante salvar vidas e trabalhar com as competências socioemocionais, muito mais do que só fazer vencer os conteúdos. Pensem bem nisso. Pensem nos objetivos que eu quero alcançar para que esse meu aluno volte à escola renovado e fortalecido. Eu coloquei nas mãos dessa criança, nessa imagem, uma borboleta. Ao fundo, água e um cavalo. A borboleta como símbolo da metamorfose. Essa metamorfose que eu quero dizer, porque, como disse Eugênia, nós não seremos mais o mesmo. Nós estamos passando por um período de metamorfose. Jane depois pode falar disso, que ontem ela falou sobre isso na nossa live. E, coincidentemente, Jane, eu já tinha feito selecionado as imagens e tinha lá a borboleta. Essa borboleta, para a gente pensar, gente, como nesse símbolo, que eu não, como diz Manuel de Barros, eu não quero ser aquele sujeito que olha o relógio, que todo dia ia lá comprava o pão. Saímos da nossa rotina, mudamos o nosso ritmo de vida. Vamos parar para pensar agora o que é mais importante. E eu vos pergunto agora, o que mais importa na educação? Professores, eu quero colocar aqui para vocês algumas perguntinhas. Olhem aqui nessa tela. Essas perguntas vão mapear não só a nossa aula hoje, mas perguntas que vão mapear o nosso cotidiano durante esse tempo da pandemia. Afinal, que educação eu desejo para os nossos alunos? Quais saberes são fundamentais? Como faremos para repor depois tudo isso? O documento do Conselho, gente, ele é muito feliz em algumas sugestões de como... Ó, esse documento aqui, tá, gente? Ó, né? O que vai mudar em nós, educadores? Quais são as prioridades? Como você sente diante desse imenso desafio? Em educar, por exemplo, né, remotamente, offline, ou, como diz o documento, com atividades não presenciais. O que muda em nós, educadores? O que é que os nossos alunos estão aprendendo em casa? Não esqueçam, eles estão aprendendo com esse momento. Seja ajudando a mãe a lavar roupa, a fazer comida, a ajudar a fazer o pão. Todos estamos aprendendo com esse momento da pandemia. Qual é o nosso plano B? Se você tinha um plano A no currículo da sua escola, quero dizer que precisaremos de um plano B. Esse plano B significa que, diante da adversidade, precisaremos ser mais fortes. Porque, diante de toda a adversidade no mundo, em todas as histórias, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, quando houve a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, todos buscaram se reconstruir e se fortalecerem. Então, o nosso plano B começa com a orientação à família. Jane, eu acho que eu até já disse muito, mas eu quero dizer um pouco mais ainda, Jane. Vou falar bem rápido. Algumas considerações sobre as atividades que o CNE recomenda. Primeiro, conheçam cada realidade de seu município, cada professor com sua turma. Nem todos terão acesso à internet, nem todos conseguirão fazer atividade não presencial. Talvez eu tenha que pendurar na cerca da escola atividade para a criança ir buscar. Orientação às famílias. E já volto a falar sobre isso. Não existe uma regra única para um país tão diverso. Não há receita nesse momento, porque nunca ninguém viveu isso. É o mundo inteiro tentando ver o que vamos fazer. Nem as vacinas ainda, com toda a ciência,
ainda nós conseguimos ter, que é a minha grande esperança para isso também. Quero dizer para vocês, educadores, não precisamos nos distanciarmos de nossos alunos. Por isso, se você puder, se você tem acesso de qualquer forma com seus alunos, enviem mensagens cotidianas por vídeo, texto, carro de som, não sei. Encontrando alguma ferramenta para dizer que você está com saudade dele, que você ama ele e que você também está lá na sua casa, distante dele nesse momento, mas que você não o esqueceu, principalmente para as crianças pequenas. Agora, para os professores de 6º ao 9º, também é muito importante construir esse vínculo de afeto com o seu aluno, professor. Apesar de você ser de cada um de uma área, precisaremos encontrar um vínculo de afeto. Sabe por quê? Corremos o risco de ter evasão escolar, abandono escolar, porque os números já são grandes no Brasil. Então, até o 9º ano, 23% dos jovens desistem antes mesmo de chegar no ensino médio. No ensino médio, o abandono é de 40% antes da pandemia. Outro fator, mapeiem a rede de vocês. A família está trabalhando em casa, ela tem acesso à internet, como elas vão fazer para receber orientação? E não esqueçam que precisaremos agora de uma educação híbrida. Em relação à educação infantil, alguém estava perguntando, o documento do CNE, eu cito o documento ali, ó, está dizendo que nós precisamos não é enviar atividade para a criança, mas sim materiais de orientação aos pais, de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, viu, professora? Confirmando o que você disse. Educação infantil é para a criança brincar em casa com os pais. Está escrito no documento do Conselho Nacional de Educação. Ok? Ainda, vamos pensar. Com base em todos os estudos, a infância é um período fundamental. E nós precisamos de programas de luta contra a pobreza, a desigualdade e o cuidado afetivo, né, de atenção, carinho com as crianças, principalmente nesse momento. Precisamos investir na atenção integral, porque os efeitos negativos que são gerados a partir de um estresse tóxico, uma criança que é agredida, uma criança que é molestada, abusada, ou então agora ignorada pela família lá em casa, gente, pode trazer consequências cognitivas e emocionais para quando ela voltar à escola. Então, quais são as minhas dicas? Jane, já estou acabando. Eu vou pular aqui, tá, Jane? Porque a professora fala demais. Vocês nem perceberam isso, né? Que eu falo muito. Aqui. Eu chamarei de práticas parentais responsivas. Mesmo antes da pandemia, eu sempre fiz muita palestra para pais e sempre utilizei desses estudos sobre a prática parental responsiva. Responsiva é diferente de responsabilidade. Prática parental responsiva é quando o pai dá atenção e ouve, escuta o que a criança tem a dizer também, compartilha com ela uma vida. Então, quais são as práticas parentais que nós, para as crianças pequenas, poderíamos fazer? Estímulo à linguagem, presença de material como livre, brinquedo, que as escolas não estão de brincar, a criança pode brincar em casa com panelas, caixa. Aqui pode ser o brinquedo não estruturado. Podemos pedir ajuda da família para fazer ampliação de vocabulário, práticas educativas disciplinares, por exemplo, orientação para estabelecer regra, ter rotina em casa. Também, gente, apoio no controle da impulsividade. Orientem as famílias. O que eu faço quando a criança tem birra? Não adianta, pai, deixar de castigo. Não adianta só tirar. Precisa dialogar. Precisamos de afeto.
precisamos de mobilidade corporal, precisamos convidar todas as nutricionistas para orientarem as famílias sobre a saúde e a nutrição nesse tempo de pandemia, porque as prefeituras estão encaminhando kits, alimento, mas será que elas têm higiene para assegurar a saúde da criança, o manuseio desse alimento? Então, nós temos uma série de práticas parentais que a gente pode sugerir. Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, eu e Jane, a minha amiga, criamos o inventário emocional. Está disponível no meu site e no Instagram da professora Jane. Paulo pode colocar depois lá o meu site, o Insta meu, da Jane, na tela para vocês. E nós criamos um documento para falar sobre as competências socioemocionais com professor e com pais. Dialogue. Deixe que a criança reconheça o que ela está sentindo. Só de falar ajuda eu a lidar com as minhas dores emocionais ou com as minhas alegrias. Porque esse momento do distanciamento é difícil para todo mundo. Então, eu diria a vocês, foco em você, foco no outro e foco, gente, para compreendermos como é que a gente vai viver esse mundo de uma forma melhor. E o CNE, no documento, diz que, ao planejar qualquer orientação às famílias, garantam a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais durante o tempo de confinamento para fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por meio das entidades competentes. Tudo que vocês fizerem, deixem registrado, tá bom, professores? Hoje é um exemplo do que é uma aula online. Eu e Jane estamos com um enorme programa de cursos, de 40 horas, inclusive, de orientação sobre as competências socioemocionais, o que fazer na pandemia, como trabalhar a literatura agora à distância. Enfim, a gente tem uma série de aulas, mas hoje é só um rápido exemplo para vocês. Por isso, eu peço desculpa de não falar de todas as áreas que vocês citaram lá, porque em 1 hora de aula, gente, ó, o tempo está voando. Miga, Jane, querida, é com você. Eu peço desculpa de ter me estendido, tá? Não, de forma alguma. Isso é parte do processo que a gente está aqui. Não tem tempo. Aí eu né? finalizo lá. Bom, ó, todo ser humano é afetado positivamente e negativamente. Não esqueçam disso. Agora, Jane, é contigo. Tá bom. Olha, como a Regina falou, né? Eu acho que é um momento que a gente está aqui se reinventando. Na verdade, quando a gente fala dessa aula, a gente está falando de um momento coletivo, né? Com muitas reflexões, porque o que está acontecendo? A gente falava muito isso nas primeiras lives, e acho que conforme a gente vai avançando, a gente vai tomando distância daquela rotina que a gente tinha, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo os lutos, e acho que a gente está no momento do luto daquela rotina que a gente tinha, né? Que é isso que a Regina tem falado, como se a gente estivesse atravessando um túnel, e quando a gente entra nesse túnel, a gente vê muito mais a escuridão do que a luz. Então, seguindo essa linha de reflexão que a Regina colocou, pode clicar para mim, Regis. Eu queria trazer esse mundo, né? Então, vamos pensar o seguinte: o momento hoje, né? Hoje, onde cada um de nós está diante da realidade que ele está, seja no Brasil ou seja do outro lado do mundo. Alguns países já começam a voltar lentamente, mas todos com um medo em comum, que se chama coronavírus. Ou seja, nós estamos nesse mundo em transição. É como se eu olhasse para o mundo e visse ele de ponta cabeça. Por quê?
porque é o momento em que a humanidade ela está recolhida, independente da sua característica socioeconômica, da sua cor, da sua síndrome, do seu transtorno, estamos todos recolhidos, né? Cada um dentro da casa que tem, outros 20, 30 dentro de um cômodo, mas é o que a gente tem vivido hoje. O que acontece? Tem algumas coisas que vão mudar para sempre, que é assim, o século XXI, ele era um convite para todos nós mudarmos, né? As formas de reconhecer o mundo, tudo. Hoje, no mês de maio, né? Nós já estamos em maio, é 4 ou 5 de maio, né? 5 de maio, já não tem mais o convite, é uma convocação, né? Por quê? Porque a gente foi invadido pelas tecnologias, nós que não tínhamos muito aptidões, habilidades, estamos desenvolvendo, nós que não tínhamos tantas competências socioemocionais para nos isolarmos, entre aspas, nos distanciarmos, estamos tendo. Então, esse mundo em transição é uma convocação. Primeiro, tem uma queda das barreiras morais, né? A gente está quase que recolhido do certo e do errado. Se eu pegasse assim, a Jane Haddad há 2 meses atrás, muitas coisas que eram erradas, hoje para mim estão certas. Por quê? Porque eu me recolhi desse lugar de juiz do outro, porque cada um, como a Regina muito bem falou, está vivendo esse isolamento, esse afastamento com formas muito distintas. Então, eu não me sinto, enquanto ser humano, no direito de julgar cada um, né? Então, a gente teve uma queda do certo e do errado, uma queda das barreiras tecnológicas e uma queda social. Pode ser aquele que é milionário, que aplica na Bolsa de Valores, aquele que tem uma barraquinha lá no centro da cidade, estão tendo perdas. Ou seja, é o momento em que a gente está tendo muito mais perdas do que ganhos. Em compensação, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço de estar viva, né? Então, nós, educadores, trabalhamos muito com planejamento. E o máximo que a gente está podendo planejar hoje são exatamente 24 horas. Isso muda toda a forma de olhar para a educação. Isso muda toda a forma de entender a escola, de entender as famílias. Nos recolhe da nossa arrogância de falar isso está certo e isso está errado. Então, eu acho que esse mundo em transição é essa convocação que a gente traz nesse momento. Pode ir para mim, amor, por favor. Então, o que eu trago? Primeiro, tem uma linha aí que, se nós estamos aqui, é porque o nosso coração está batendo. Não é isso? Nós não estamos num hospital isolado, lutando pela vida, lutando para viver. Não, nós estamos aqui com o nosso coração batendo, ora mais forte, ora mais devagar, porque somos tomados por momentos de ansiedade muito grande. Então, eu tentei fazer uma aproximação do antes do corona e o depois do corona, que isso vai nos servir como uma bússola para começar a pensar a educação brasileira. Primeiro, antes, todos nós, educadores, de alguma forma ou de outra, estávamos cheios de verdades. A minha verdade, muitas vezes, é a verdade da minha equipe, é a verdade dos meus alunos. E hoje a gente está vivendo o quê? Certezas temporárias. Nós não sabemos se voltaremos para a escola hoje, amanhã, daqui a um mês, no segundo semestre ou em 2021. Por quê? Porque tudo que está em andamento está sem definição, né? A cada dia a gente tem uma informação nova, a cada dia a gente recua e avança.
como que eu vou pensar o meu aluno na pandemia e na pós-pandemia? Primeiro, não vai ser só pela inteligência cognitiva. Aí parece que a base já jogava luz sobre isso. Não tem como a gente considerar cognitivamente uma pessoa que é um todo. Por exemplo, se eu fosse avaliar a minha inteligência hoje, ela teria baixado. Por quê? Porque eu sou tomada por tantas coisas novas que tudo para mim passa sem certeza. O que eu acho muito bom para a educação, porque quando a gente passa a ter certeza, a gente traz o aluno para o centro do processo e sai pesquisando com ele. Então, a gente não vai mais falar de uma inteligência, e sim de inteligências. Quem de nós tinha inabilidades emocionais? Bem-vindo ao mundo. Agora teremos algumas habilidades novas, né? Como lidar com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, como lidar com as nossas certezas. E o que fica na escola anti-coronavírus? O treinamento. Treinar o aluno, treinar o professor. O que realmente nós estamos hoje é compartilhando saberes e experiências. Nunca a gente pôde ler a Base Nacional como uma prova viva, porque nós estamos sentindo na pele. Então, a gente sai de um currículo que, bem ou mal, ainda servia a uma educação industrial, que é preparar o aluno para fazer uma prova para, avaliar para. Não, hoje a gente vai partir das experiências para poder avaliar alguma coisa. E uma outra coisa que eu trago antes e pós é assim: nós, seres humanos, somos tomados por uma facilidade de culpar os outros, né? Então, por exemplo, a gente está vendo isso todos os dias no cenário político, todos os dias, independente do partido, independente de tudo. Todo mundo está lutando pelo seu próprio umbigo, mas nós continuamos, desde lá de cima até aqui embaixo, procurando culpados para aquilo que nós estamos vivendo. Em vez de buscarmos culpados, eu tenho me corresponsabilizado pelo momento que eu estou vivendo. Eu tento olhar o lado da família que tem que trabalhar home office, que perdeu renda, que não tem acesso à tecnologia, tem 3, 4, 5 filhos dentro de um cômodo e a escola, muitas vezes, falando que as crianças têm que continuar no seu processo de ensino e aprendizagem. Sim, elas vão continuar, mas de acordo, como muito bem falou a Regina, com a realidade de cada um. A partir de hoje, a humanidade não culpa mais a humanidade por nada. Somos todos corresponsáveis. A humanidade está passando por uma crise de humanização, e essa crise depende de cada um de nós aqui. E a educação vai ser o carro-chefe, porque nesse momento eu tenho certeza, desde os pais mais pobres, e quando eu falo pobres até de espírito, aos pais mais ricos, vão nos olhar de outra forma. Vão nos olhar com um olhar que valoriza as pequenas coisas. E isso eu não tenho dúvida. Pode mudar para mim, por favor? Tá, então, Jane, eu só queria interromper um pouquinho. Desculpa. Como tem vindo muita pergunta, tanto da creche, educação especial, EJA. Paulo, eu não posso sair mexer no meu computador. Você pode colocar o link do documento, por favor? Eu não sei se o Paulo está acompanhando. Professores, de qualquer forma, a gente tem o link do MEC, que tem todo o documento. Como hoje é uma aula muito rápida, mas depois, se vocês gostarem, a gente pode até fazer outras. E aí, o Paulo disponibiliza o link para vocês, tá?
para que vocês possam acompanhar. Desculpa, Jane, continue. Imagina. Então, o que eu queria pensar e trazer para essa primeira reflexão? Que a gente pensasse que nesse mar que todos nós estamos, ora um de barquinho de papel, ora um iate, ora uma canoa, estamos todos no mesmo mar. Então, o que a gente faz quando a gente está meio perdido? A gente pega uma bússola para pelo menos nos direcionarmos. É isso que eu quero usar, uma bússola e um GPS, como norteador das nossas ações presentes e futuras. Presentes com o pé no chão dessa realidade em que estamos tomados por ansiedades, tomado por impulsos primitivos, né? Ataques de raiva, ataques de choro, inseguranças, esse é o momento. Agora, usar disso para que a gente possa agregar ao ensino e aprendizagem das crianças. Por exemplo, uma criança outro dia falava, eu estou com muito medo. Eu virei para ela e falei, eu também. A hora que eu falo eu também, a gente desarma. Por quê? Porque a gente não pode mais trabalhar como se a gente tivesse todas as certezas. Então, a Base Nacional, nesse momento, mais do que nunca, ela é um instrumento que vai nos nortear. Por quê? Porque a gente está passando por campos de experiência. Nós estamos passando por uma experiência que vai nos redirecionar para a nossa educação brasileira, né? Então, esse momento é um momento em que a gente vai ter um GPS, e aí eu estou indo numa grande avenida porque eu quero chegar em determinado lugar, e o GPS vai virar para mim e falar assim, recalculando a rota. Por quê? Porque eu errei. Esse é o momento. Nós vamos recalcular a rota a cada 24 horas do dia. Não tem como a gente ir muito além. A gente vai preparar o pós-pandemia agora, como é que a gente vai viver a pandemia. É dessa forma. É a mensagem que eu vou mandar para a família, é o material que eu vou ajudar a família, é a experiência do campo que a família vive, é a ausência de alimentação, é um bolo que eu vou fazer. Ah, mas esses alunos vão ter prejuízos. Que tipos de prejuízos? Alguém pode quantificar isso? Não. Ninguém pode, porque a gente não sabe que tipo de prejuízo e de que tipo de ganhos. Por isso que a gente teve essa ideia do inventário emocional. Inventário, ele serve para levantar aquilo que cada um está sentindo, sem juízo de valor se isso é certo ou errado. Pode ir mais um, por favor, Regina. Então, não, tem um antes desse. Não, tá. Então, pode ir para isso. Não, para o anterior, desculpa. O da identidade. Então, num momento de transição, qual é a nossa identidade? Primeiro pessoal e depois educacional. O que o meu município tem de forte nesse momento? O que a minha escola vai adaptar e flexibilizar de um currículo que ainda responde uma fragmentação? O que as políticas públicas educacionais irão rever a sua forma de atuar? Por quê? Porque hoje eu estava numa reunião antes dessa, num hospital que está trabalhando com pessoas que estão morrendo e que não tem como avisar as suas famílias. Então, olha só, mais uma vez a gente está vendo que a nossa identidade era de protocolos e legalidades, destituindo o ser humano da vida. É o que a saúde está fazendo e o que a educação também está fazendo. Ou seja, o que a educação está mostrando hoje? Olha, educadores,
aquelas políticas públicas que estavam ali no papel bonitinho, muitas delas não estão funcionando. Olha, saúde, tudo isso que vocês estavam fazendo hoje está rebatendo a sua família que tem dinheiro, a minha que não tem. Então, a humanidade é uma grande família que terá que se unir acima de qualquer coisa para que a gente tenha a única causa comum que seja viver. Viver é o objetivo da educação brasileira que a gente defende. Estar vivo. O coração da escola tem que voltar a bater, seja onde ela esteja. A escola não é física, a escola é laço, a escola é proposta, a escola é compromisso, compromisso ético com aquilo que eu acredito e que o outro acredita. Aperta mais um aí, por favor. Esse é o nosso compromisso nesse momento. Nós vamos apostar em nós e nos nossos alunos e nas suas famílias, mais capengas que sejam. Mas são elas que as suas crianças, adolescentes amam. Então é nelas que a gente não vai romper nenhum tipo de vínculo. Mais do que nunca, o compromisso ético é com o meu desejo em ser e estar professor. É acreditar que eu quero continuar investindo no meu mundo, no mundo que eu participo e no mundo que eu vou deixar como homenagem. Ontem, no século XXI, no dia 4 de maio, nós perdemos uma das minhas referências de infância e da muitos de vocês. Em 12 linhas, o ator Flávio deixou 85 anos resumido. Eu não acredito mais na humanidade. Cuidem das suas crianças. Eu me senti convocada mais uma vez, para que as nossas crianças não deixem mais idosos se sentirem inúteis com o seu saber construído ao longo de 85 anos. Isso é um compromisso ético da educação brasileira. É um compromisso comigo e com o outro. É um compromisso com quem acredita que a educação é transformar os seres humanos todos os dias em seres humanos um pouquinho melhores. Como acompanhar e estimular o engajamento dos estudantes vai depender muito de como nós estamos nos engajando nessa época, como nós estamos nos propondo sonhar alguma coisa nesse momento em que não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, propor educação é propor que o coração continue batendo, é garantir mais do que nunca a equidade. Não é aceitar, não é tolerar o diferente, é dar as mesmas oportunidades a tudo, tudo. Porque eu não quero resumir os meus anos de vida a uma descrença da humanidade. Ontem nós tivemos uma live maravilhosa com a Tereza Pena Firme, uma professora com 92 anos. Para quem não assistiu, assista, está no canal da Ferraz Eventos, onde ela nos mostrou que a experiência de vida é inegociável. E aí eu aproveito esse momento de luto que estou por este autor, que foi uma das principais pessoas que me arrancou risos na minha infância e na minha juventude, para dizer a vocês que a gente não tenha uma vida em vão, que a gente não continue levando uma educação em que nem um de nós muitas vezes acredita. Essa educação é antes dessa experiência de vida. Pode mais um, Regis, por favor, já estou. Então, o meu presente são as ações específicas com o foco no que a base traz o tempo inteiro, o aluno no centro do processo. Quando eu falo aluno, estudante, eu falo das famílias,
porque eles estão, neste momento, no mesmo ambiente físico. Então, a rotina, tudo que vai ser feito é de acordo com esse momento. O pós-retorno, o primeiro passo, eu falo que são três pontos, eixos para uma pós, que é acolher, primeiro acolher cada um de nós com as suas dores, com os seus lutos, com as suas possibilidades, manter um laço afetivo que nós não deixamos afrouxar durante o corona, que é esse o objetivo central. Como manter os laços efetivos e afetivos com a família. É chorar junto? Vamos chorar junto. É escrever um poema? É fazer uma caixinha de sonhos? É criar alguma coisa? Não importa, não tem receita. O que eu quero que a gente entenda, vocês, eu, todos nós, é que nós não temos mais receita, não temos. E a evasão, ela já acontecia. Então, não vamos passar por como é que fala? Pó de arroz, que a evasão vai ser muito maior, porque a evasão já acontecia antes do coronavírus. E a pessoa que me perguntou sobre o EJA sabe disso muito melhor do que eu. Então, tem uma única forma da gente voltar melhor do que nós entramos. Lembrarmos que nós somos humanos, e que o coração bate, e tem horas que ele acelera mesmo, e tem professor que eu amo, e tem professor que eu odeio. Mas como é que eu vou acordar em cada um aquilo que ele tem de melhor, e não aquilo que ele tem de pior? O pós-retorno, primeiro que ele tem que ser uma celebração. Todos nós sobrevivemos. Eu acho que o dia que todos voltarmos, o primeiro dia de escola é dia de celebrar a vida. Porque cada um de nós que ali estará vivo. Porque aqueles professores que estavam vivos, mais mortos do que vivos, esses não voltarão. Porque eles não darão conta de sustentar uma educação que vai ter que se reinventar na pele. Como diz a Regina, com o carro andando, trocar pneu com o carro andando. Essa é a pós. Mas que não esqueçamos, no primeiro dia de aula, agradecermos a Deus e celebrarmos a vida, porque ali nós vamos estar vivos. Mais um, por favor. Então, gente, que as nossas práticas pedagógicas possam ser baseadas na humanização, né? Com base nas competências e habilidades. E as habilidades, elas não precisam ser eficientes, elas podem ser trabalhadas. Mas fato é que pós-volta nós não poderemos continuar focando em conteúdos, classificando pessoas por laudos e dizendo que nós somos melhores do que outros. Não. A informação nos comprovou por A mais B que não muda comportamento. O que vai mudar o comportamento é como cada um de nós vai sair dessa experiência, da experiência do luto, da rotina, da experiência da falta das pessoas, da experiência de tudo aquilo que a gente tinha antes. Mais um? Então, os nossos inventários que eu falei. Os inventários que a gente construiu para pais e professores, que nós construímos para as crianças e para os jovens, eles podem ser baixados no site da Regina, podem ser baixados no meu site, podem ser baixados com o Paulo Ferraz, gratuitamente. Por quê? Numa conversa, eu, Regina e Paulo falamos. É o momento
de cada um de nós devolver para o mundo aquilo que o mundo nos deu, os nossos saberes, a nossa sensibilidade e a nossa doação de horas trabalhadas. São esses inventários. Eles estão longe do ideal, mas para quem está completamente sem bússola nesse momento, ele vai servir. Ele vai nos ajudar a, pelo menos, colocar a palavra em movimento. Colocar a palavra engasgada em dor, virar sentimento e poder desenhar, e poder escrever, e poder até chorar. São Pode 3 ir? documentos, viu, gente? É. Lindo de fazer chorar. Pode ir. Então, o convite que a gente deixa para essa aula, que é um momento rápido, mas que é o que a gente sabe fazer e é o que a gente investe, é que a gente parta desse momento de dor para o amor. Que a gente use essa dor como um princípio inspirador para que a gente tenha uma atitude diferente, uma atitude de corresponsabilidade com o outro, um envolvimento afetivo, primeiro comigo, com os meus sentimentos, com tudo aquilo que eu tenho, para depois eu envolver isso com eles. É o que a gente fala do cuidado de si e se concentrar nas próximas 24 horas. Essas 24 horas que o nosso coração está batendo e que a gente está reinventando e ressignificando a educação que nós temos. A escola é o próximo passo. Ah, que lindo. Essa é a minha contribuição. Jane, eu lembrei disso aqui, Jane. Pode, Paulo, deve. pode tirar a imagem do PowerPoint, por favor? Eu e Jane, a gente tem dialogado já ao longo aí de quase 50 dias, cotidianamente, falando sobre educação. Falamos em momentos de coisas muito técnicas, outros momentos a gente falou muito das questões emocionais. E quando a Jane, emocionada, fala dessa vida, o que a gente tem que fazer é respeitar a vida, saber que tudo isso vai passar e que vai dar certo, né, Jane? Na minha religiosidade, meu símbolo para a vida é a flor de lótus. Aqui eu fiz a flor de lótus em origami, que é da minha tradição japonesa, né? Meus olhos rasgados. A flor de lótus é o símbolo da transformação do homem. Porque a flor de lótus, eu não sei se vocês sabem, ela surge como uma das flores mais belas, mas ela surge da lama. A flor de lótus nasce do lodo, da lama. E é dessa lama que nós estamos vivendo agora que nós vamos renascer, Jane. Eu tenho certeza que nós vamos ser melhores. Também. E quando a gente fala de ética na profissão, na nossa educação, é querer o bem coletivo. Né? Então, é inadmissível nesse momento a gente, como você falou, e a gente fala sempre, ficar preocupado com âmbitos burocráticos. Vamos pensar no humano, que é aquilo que eu falei da criança, de aproximar com a família, o que você tão bem falou da ética, é desejar o bem comum para todos. Isso é ética. E essa flor de lótus eu dou para você, professor, que nos acompanhou hoje. Para minha amiga Jane, que ela é símbolo de paz, de amor, e de que todos os sujeitos eles vão se renascer de qualquer forma, é quando a gente passa por esse momento transformador de dor. Então, educação é, de fato, um ato transformador de mudanças internas. Educar é isso, é transformar a alma. E não é possível, com esse momento da pandemia, eu esteja preocupado mais com os partidos políticos ou esteja preocupada se eu vou colocar velho na frente de criança dentro da UTI. Não é possível, porque a vida vale mais. Professores, foi uma imensa satisfação. Eu vou terminar com uma frase de Mário Quintana, que ele diz: que triste os caminhos se não for a presença distante das estrelas.
que triste os caminhos se não for a presente distante das estrelas. Você, professor de ciência, sabe bem como as estrelas são formadas. Elas são formadas por milhões de partículas nebulosas de poeira, né? Então, não ache que a estrela nasce assim, bela, formosa, como essa flor. É da poeira, é da nebulosidade que nascem as estrelas. E mesmo distante, nós podemos fazer brilhar a vida de cada aluno. Não esqueça disso. Diga para ele que você está com saudade, que você ama ele. Porque ele deve estar achando que você esqueceu dele, né? Gente, distante, Jane é uma estrela, que eu amo tanto. Vamos sonhar esse sonho todos juntos, sem juntos. desânimo, e lembrando que nunca os holofotes tiveram tão ligados para nós que éramos tão invisíveis. Professores, eu falei, a gente vai ser muito mais valorizado porque os pais não estão aguentando com as crianças da escola. Olha o seu papel, professor. Professor, você é uma estrela. Mesmo distante dos seus alunos nesse momento, você tem luz própria, brilha e incendeia a vida dos alunos. E nós podemos continuar contando com vocês, porque só a educação pode salvar esse mundo aqui e transformar as nossas vidas. Obrigada pela live de hoje. Obrigada. Quero agradecer a Rede Municipal. Gratidão. Foi lindo. Quero agradecer a Rede Municipal de São Vicente, a Eugênia Marcondes, a Ferraz Eventos. E nós estamos... A Luciana da Rede, que tem sido assim, um contato maravilhoso. Ah, sim, a Luciana. Ela tem encaminhado as mensagens para nós. E olha, gente, tudo que eu sei é que tudo vai passar e que tudo vai dar certo. Tá bom? Obrigada, professores. Até a próxima. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, por despertar o que a gente tem de melhor. Isso é o ensino e aprendizagem do século XXI. Jane, Regina, muito obrigado aí pela esse emocionante aula, né? Não falo só em meu nome, mas pelos comentários aqui a gente percebeu que foi algo realmente muito tocante. Muito obrigado aí, eu falo até em nome de todos que estão assistindo, tá? Quero aproveitar para lembrá-los de que essa aula fica gravada no canal, no YouTube. Então, aqueles que, porventura, não conseguiram assistir inteiro ou não tiveram oportunidade de assistir nesse momento, vai poder assistir posteriormente. E também que há outras aulas e webinar live como esses, como a que a professora Jane citou, de ontem com a professora Regina, a Tereza e professora Regina também, que foi realmente muito, muito emocionante também. Então, isso tudo fica lá disponível aí no canal do YouTube, é aberto, fiquem à vontade em acessar, em poder compartilhar com outros que acharem interessante. E se inscrevam aí no canal, porque vocês podem ser avisados aí de outros momentos como este, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até breve. Obrigada, gente.